Amém. Deus abençoe vocês. Certamente Ele vai fazer isso e quer falar com a gente também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vive ansioso? Quem que vive ansioso aí? Levanta a mão. E quem não levantou a mão também fica ansioso muitas vezes, não é verdade? Mas olha a Bíblia, o que ela fala sobre isso. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, não apenas de ansiedade, mas o texto também está implícito aqui no trecho que nós vamos ler. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Thomas, vai dar certo lá? Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Aqui a gente vai fazer a leitura, depois a gente vai ter alguns slides hoje, bastante coisa para a gente ler. Vocês vão me acompanhar. Então, o texto é o texto que vai do verso 25 até o verso 34 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6, versos 25 até o verso de número 34. O texto diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Você já deve ter ouvido a mensagem baseada nesse texto, eu mesmo já preguei mensagens baseadas nesse texto, mas esse texto aqui hoje, meus irmãos, apenas por uma expressão, que ela aparece pelo menos 2 vezes aqui. E essa expressão, ela dá nome a essa mensagem, e o Thomas vai colocar para nós qual que é o tema dessa mensagem aqui hoje. Vivam hoje nas mãos do Pai. O texto fala sobre o seu Pai Celeste. Porque o vosso Pai Celeste sabe quais são as necessidades que você tem, antes que a gente pense. Porque o vosso Pai Celeste. Então nós temos um Deus que cuida de nós como um pai que cuida dos seus filhos. E nós temos essa expressão no texto e também temos este chamado para que a partir dessa perspectiva, da perspectiva de que Deus é o nosso Pai, como diz lá o verso 34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará o seu próprio mal, o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Não é verdade? Todo mundo anda ansioso. A gente já está aqui pensando no que vai acontecer amanhã, segunda-feira, terça, quarta, semana que vem, ano que vem. Às vezes a gente fica doente por algo que ainda não aconteceu, e às vezes esse algo nem acontece. Mas a gente já está lá, com a preocupação lá. Só que nesse texto aqui, irmãos, Jesus ele confronta os discípulos com uma ordem clara: não vos inquieteis, não fiquem inquietos, não se preocupem, pois vocês têm um Pai Celeste que cuida de vocês. E esse texto, esse chamado aqui nesse verso último que nós lemos, verso 34, não é isolado. Mas ele traz, nesse chamado de Jesus, um ensino sobre confiança em Deus, providência de Deus, e sobre a nossa filiação. Em Deus você tem um Pai que te ama e que cuida de você. Por isso ele diz, não fique ansioso, não vire um escravo da ansiedade, um escravo de um futuro que você não controla. Viva o hoje e saiba que você não está sozinho. Eu, quando fui estudar esse texto aqui, eu abri um comentário bíblico de um estudioso chamado William Hendrickson, e ele diz assim, comentando sobre esse verso
34, que diz para a gente não ficar ansioso. Ele diz assim: Jesus apresentou todas as razões que provam porque se preocupar com o amanhã é errôneo e irracional. Ele diz: o hoje nos foi dado. Portanto, com gratidão, deveríamos fazer neste dia o que Deus nos pede. Viva o hoje, viva o agora. Esse comentarista ainda diz: quando o amanhã chegar, haverá novos problemas, mas haverá também novas forças. Deus nos muniu de forças hoje para enfrentarmos as dificuldades do amanhã. Então, quantas e quantas vezes, né, a gente perde uma noite de sono, a gente perde a nossa paz, porque a gente está preocupado com questões que a gente não sabe se de fato vão acontecer. Eu não sei você, provavelmente também, mas quando eu penso na minha vida, eu penso em quantas e quantas vezes eu fiquei preocupado por algo que nem chegou a acontecer. E por que Jesus está falando isso? Porque se você tem vida com Deus, se você tem em Deus o seu Pai, porque o Pai Celeste, o seu Pai que estás nos céus, cuida de você, você vai ter confiança e você não vai precisar perder uma noite de sono por conta daquilo que vai acontecer amanhã. Porque Deus está com você hoje, amanhã Ele estará com você de novo. É interessante que esse texto traz algumas lições para nós. A primeira que eu gostaria de destacar é que a ansiedade nasce quando nós nos esquecemos quem é o nosso Pai que está nos céus. Quando você se esquece de quem é o seu Pai, aí você tem motivo de você ficar ansioso. Não é verdade? Ao longo de Mateus 6, Jesus vai repetir essa expressão. E aqui no texto que nós lemos, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que no verso 26 e no verso 32, você tem a expressão vosso Pai, o seu Pai Celeste. Ansiedade, meus irmãos, biblicamente falando, não é apenas um problema emocional. Dessa perspectiva, a gente poderia dizer que é um problema teológico, porque se nós conhecemos a palavra, deveríamos controlar melhor a ansiedade. Porque ela está dizendo, né, o Senhor está dizendo, né, eu creio em Deus como o meu Criador. Mas sabe por que é um problema teológico? Porque às vezes a gente não crê nele como Pai. Ah não, Deus é o Criador, Ele criou todas as coisas. Mas se eu não entender a Bíblia e não entender o que Jesus está dizendo, eu não vou reconhecer que Ele é meu Pai. Nós temos os nossos pais terrenos. Hoje, graças a Deus, meu pai e minha mãe estão aqui. Mas Deus é o nosso Pai, o nosso Criador. E Ele não apenas criou o mundo e deu corda e largou lá para as coisas acontecerem, mas Ele quer que nós entendamos, Jesus quer que nós entendamos que Deus é o nosso Pai, que cuida das nossas vidas. E se a gente entender isso, a gente vai descansar, porque Ele não é apenas o Criador, mas Ele é o nosso Pai. Ele não é apenas poderoso, mas se você entender Ele como seu Pai, você vai entender que Ele também é bom, que Ele é bom para você. Você vai confessar a soberania do Senhor, mas também vai confiar no cuidado dele sobre a sua vida. E você vai ter motivo, então, para deitar a cabeça no travesseiro e descansar, sabendo que o seu Pai, que te criou, tem cuidado da sua vida e continua te abençoando e te sustentando. Eu vou confessar para vocês que eu vou tentar algo hoje aqui que eu nunca tentei, usando os slides aqui. Mas eu fui pensando nessa questão de Deus como nosso Pai, eu fui muito impactado por um livro, que o Thomas vai colocar para nós aí a capa dele, que é este livro, O Reino de Ponta Cabeça, de Donald Kraybill. E eu vou ler, irmãos, um trecho aqui que vai dar umas 2 páginas desse livro. Mas eu coloquei aí, a gente vai colocar os slides para você acompanhar também. Que é da história que Jesus conta na parábola do filho pródigo, para você perceber a profundidade daquela parábola que Jesus está contando e para você perceber como Deus te ama. Vamos tentar? Não sei se vai ficar bom o tamanho da letra. Talvez, Marcelo, se você puder apagar essa luz aqui da frente, talvez fique um pouquinho melhor. Mas, na medida do que eu for lendo aqui, a gente vai colocar. Por que eu vou fazer isso, irmãos? É bastante, vai ter uns 15 slides desse. Mas eu quero ler juntamente com você, para você entender o que esse autor está dizendo e como Deus, de fato, ele quer ser entendido, né? E quer ser reconhecido como alguém digno da sua confiança. Então, eu vou pedir essa licença para sair aqui desse texto e a gente vai lá para a parábola, que está lá em Lucas 15, e esse texto está falando da parábola do filho pródigo. E me acompanha aí, então. Olha só
a maneira como Deus, que é um pai, trata os seus filhos. Olha só o que o Donald Kraybill fala no livro. De acordo com o costume judeu, dá para ler aí, né? O mais novo de 2 filhos tinha direito a 1/3 da propriedade do seu pai. A riqueza poderia ser transmitida de 2 maneiras, por um testamento na morte do pai, ou como um presente durante a vida do pai. Em contraste com a cultura ocidental, se o filho recebeu a propriedade como um presente, ele não tinha o direito de dispor dele até depois da morte do pai. Olha só que interessante. Dispor dela enquanto o pai estava vivo era o mesmo que tratar o pai como um cadáver. E na parábola, o que o filho mais novo faz? Me dá parte dos meus bens aí, não quero nem saber que você está vivo, me dá que eu quero curtir a vida. O costume judaico esperava que as crianças honrassem seus pais obedecendo-os e apoiando-os financeiramente. O jovem apressado viola vários costumes culturais. Primeiro, ele exige sua parte da propriedade muito antes do seu pai morrer. Ele merecia um flagelo por simplesmente fazer um pedido tão arrogante. De fato, o grosseiro desrespeito do filho por seu pai é tão pecaminoso quanto o seu vício em um país estrangeiro. Ele deixa seu pai e esbanja os recursos que nunca mais poderiam ser usados para sustentar o seu pai. Olha lá, ele trata o seu pai como se já estivesse morto. Era a coisa mais rude que um filho podia fazer a um pai. O filho acaba cuidando de suínos. Tal trabalho era proibido na cultura judaica, que considerava os porcos não apenas imundos, mas a própria morada dos demônios. O filho não só faz o trabalho degradante, mas também se identifica com os porcos desejando o seu alimento. Simbolicamente, ele caiu abaixo do fundo do poço cultural. Imagine a vergonha do pai. Os escribas da aldeia seguramente zombavam dele, do pai. Porque, em primeiro lugar, e de forma tola, entregou a propriedade a seu filho sendo tão jovem. Os vizinhos devem ter desprezado o velho com gargalhadas, rindo da cara do pai. O filho tinha destruído a reputação, a estima e a honra do seu pai. Que vergonha! Esse pai jamais estaria novamente apto para a liderança da sinagoga. Para se vingar, um bom pai, pelo menos, lamentaria publicamente tal comportamento. Um pai sábio não apenas olharia para o outro lado e aprovaria silenciosamente a desobediência. Ele repudiaria o filho legalmente. Porém, não este pai. Ele não se defende, ele não retalia para proteger o seu status social, ele não corre atrás do filho com um grupo de busca, ele dá a seu filho a liberdade de ir. Você quer ir? Vai. O seu amor por seu filho é mais forte do que sua própria necessidade de aprovação social. Além disso, espera pacientemente que seu filho volte. Ele nunca se esquece dele, ele vai até o caminho todos os dias, esperando, observando com esperança e expectativa. Finalmente, o filho cai em si. No aramaico, essa frase sugere arrependimento. Ele finalmente percebe a estupidez de seus caminhos e volta. Ele volta para casa esperando o pior. Ele sabe quão duramente os pais reagem quando são publicamente desonrados. Então, ele vem confessando e implorando a seu pai para aceitá-lo como um simples servo. Podemos esperar muitas respostas de um pai judeu que vê o filho dele voltando para casa salpicado de esterco. Um pai razoável poderia bater a porta da cara dele e declará-lo um desconhecido. Ele poderia pedir ao seu filho para se lavar antes de um longo discurso sobre a desobediência. Ele poderia investigar os detalhes do desvio e então punir. A justiça certamente prescreveria punição para ensinar ao rapaz uma lição. Talvez um chicote estivesse na lista. Talvez o fugitivo devesse servir como escravo. Deixe-o provar que é realmente sincero. O pai rejeita todas essas soluções justas e de senso comum. Vendo seu filho, ele é movido a compaixão. Do jeito de ponta cabeça, ele, parecendo tolo, acolhe o patife em casa, colocando para ele, na verdade, 8 tapetes vermelhos. Ele não espera que o seu filho bata. Sua compaixão o obriga a correr. Ele era considerado indigno que uma pessoa mais velha corresse. O pai não tinha ideia do que o filho diria. Correr para ele certamente assinalaria o endosso dos seus vícios. Então o pai abraça o menino, quebrando outra regra de etiqueta social. Abraçar era uma vergonha para uma pessoa idosa. Ele estava recebendo um filho rebelde coberto de esterco. Um beijo, o símbolo bíblico do perdão, se segue. O pai zera a conta.
Ele recebe o filho de volta do chiqueiro, não como escravo, não como empregado, mas como um filho. Na verdade, o próximo sinal de boas-vindas anuncia o filho como um convidado de honra. A melhor túnica é colocada em torno dele. Esta bela roupa era uma marca de alta distinção. Estava reservado para os convidados reais, não para os filhos desobedientes. O filho recebe uma aliança que simboliza a autoridade. Ele não retorna como um merecedor de liberdade condicional e estigmatizado, mas como alguém digno de poder e prestígio. Os sapatos que os servos colocam em seus pés também sinalizam o seu alto status. Os homens livres usavam sapatos, escravos andavam descalços. Este filho recuperado retornaria como uma pessoa livre. Os servos iriam servi-lo. Um bezerro gordo foi morto. Carne de gado era reservada para ocasiões especiais. O filho, que ontem comia com porcos, hoje tem bife no jantar. Não se ouve o som do chicote. Em vez disso, ouve-se a música e os dançarinos se apresentam. E é hora de celebrar a ressurreição de um filho morto. Um pecador voltou para casa. Vamos festejar. O barulho da festa surpreende o filho mais velho, quando ele retorna do trabalho do campo naquela noite. O insensato perdão do pai é um ultraje para ele, e ele exige justiça e equidade. Onde está o castigo devido ao seu irmão rebelde, que desperdiçou as reservas do seu pai? Além disso, onde está a festa devida ao filho mais velho? Quem está celebrando seus anos de trabalho fiel nos campos? Desdenhosamente, o filho mais velho chama seu próprio irmão, este seu filho. Porém, o pai amoroso responde com meu querido filho. O filho mais velho, consumido pela raiva, nunca entra na casa. Como os escribas e fariseus, ele se recusa a participar da festa. Agora ele está perdido quando seu irmão é encontrado. Deus é como um pai de ponta cabeça. Deus perdoa generosamente quando nos arrependemos. Deus é como um pai judeu que recompensa o seu filho que comia carne de porco com um bife. Em vez de espancar o filho que traz desgraça, ele o eleva para o alto posto de convidado mais honrado. Deus é como um pai que não faz perguntas, mesmo quando tratado como morto. Este é o amor ilimitado, incondicional, sem amarras. Essa história nos leva ao próprio coração de Deus e expõe a natureza de Deus, ágape, o seu amor. Tal pai nos impulsiona a agir. Como o homem que encontrou um tesouro no campo, tal perdão, espantoso, nos deixa chocados. Este amor esmagador energiza uma reação em cadeia. Os filhos de tal amor querem passá-lo adiante. Como seu pai, eles se tornam misericordiosos. Eles amam como Deus amou. Porque Deus os perdoou, eles também podem perdoar. A resposta grata a Deus é o motivo da ação no reino de ponta cabeça. Os atos de amabilidade, movidos pela bondade de Deus, encarnam o abraço carinhoso de Deus por este mundo. Desencadeadas pelo amor de Deus, estas ações são uma doce oferta no altar da adoração. Outra camada de significado fundamenta a história. O filho pródigo também representa Israel no exílio, que agora está sendo restaurado no ministério de Jesus. O filho mais velho tipifica os escribas e fariseus, que estão resistindo ao romper do novo reino em seu meio. A festa que comemora o retorno do filho rebelde também aponta para a mesa de comunhão de Jesus com os pecadores que são acolhidos no novo reino. Nesse sentido mais profundo, a história capta o significado do anúncio do reino feito por Jesus. Que coisa maravilhosa. Donald Kraybill coloca isso explicando o amor de Deus por cada um de nós. Porque na parábola, o filho, todos lembram da parábola, o filho, pai, me dá a parte da herança, e ele sai, e ele gasta, e ele torra em festas, talvez em bebedeiras, em orgias, ele desonra o pai. E quando você vai lendo esse relato que o autor coloca, quantas e quantas vezes você percebe um pai que não estava preocupado com o que os outros vão pensar? Eles vão me ver correndo atrás do filho? Não, mas correr é vergonhoso para um homem judeu da minha idade. Mas eu vou abraçar esse filho? Não, eu tenho que puni-lo, mas ele não age com punição, ele age com graça. É assim que Deus age com cada um de nós. Por isso, meus irmãos, nós temos que confiar no amor do nosso Pai Celeste. Porque, de certa forma, todos nós andamos outrora como esse filho pródigo.
cometendo os nossos pecados, agindo de acordo com a nossa própria vontade, e Ele nunca deixou de ir atrás de cada um de nós. Por isso nós estamos aqui. Nós não estamos aqui porque nós merecemos aqui. Nós estamos aqui porque Cristo fez por merecer por nós. Por isso que nós estamos aqui. Não é porque nós somos melhores do que ninguém, mas é porque nós reconhecemos a graça deste Deus que é representado aqui na parábola como esse Pai amoroso que nos ama. Que tinha todos os motivos para ter vergonha da gente, mas não tem vergonha porque Ele nos ama. Que coisa maravilhosa, né? Então a gente pode descansar nisso. Confie no amor do seu Pai Celeste. A ansiedade vai revelar um coração que ainda luta para descansar nessa paternidade de Deus. E esta paternidade de Deus, você entender que você pode chamar Ele de meu Pai amado, meu Pai que estás nos céus. E o próprio Senhor Jesus ensinou isso. Lembra como é que Ele ensina os discípulos a orar? Quando vocês orarem, vocês orarão assim: Pai nosso que estás nos céus. Deus, o Criador, é o nosso Pai amado, que nos trata como seus filhos. E como um pai descrito aqui, nessa parábola que Dona de Creville trabalhou tão bem, mostrando como Deus nos ama. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender esta primeira lição. Se você quer vencer a ansiedade, se você quer descansar em Deus, não se esqueça de quem é o seu Pai Celeste, de quem é Deus. Deus é o seu Pai que estás nos céus, o seu Pai que te ama. Mas em segundo lugar, vamos para uma segunda lição. O texto também nos ensina que a ansiedade nos leva a carregar um peso que Deus não nos deu. Muitas vezes a gente está aí carregando coisas que ninguém pediu para a gente carregar. Mais uma vez, se você tiver com a sua Bíblia aberta no texto que nós lemos, em Mateus 6, eu vou ler a partir do verso 26 até o 30. Olha só o que Jesus está dizendo ali. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo assim, numa pregação, nunca mais esqueci, não lembro nem quem foi o pastor, mas eu não esqueço da história. Ele diz assim: quem é que já viu um passarinho na rua? Você já viu um passarinho no fio? Agora, você já viu um pássaro ansioso? Quem é aqui que já viu um passarinho ansioso? Como é que chama o sabiá lá que você falou, Tori? Lá perto de casa, no poste, tem um sabiá poca, que toda hora que ele canta, eu lembro do Dori, que ele está sempre lá no poste, ele gosta de ficar lá perto do transformador lá no poste. Eu nunca vi um pássaro ansioso, mas também nunca vi um pássaro sentado no fio, com os pezinhos, com a boca aberta, esperando cair a comida do céu. Nunca vi também. Mas também nunca vi um ansioso. Aqui em Mateus, nesse trecho, Mateus 6, do 26 a 30, Jesus ensina sobre a confiança desse Pai, sobre você confiar na providência dele. E você vai combater a ansiedade entendendo que ele cuida da gente. No verso 26 aqui, Jesus aponta para as aves do céu, né? Elas não semeiam e nem colhem, mas são sustentadas pelo Pai Celestial. E qual que é o argumento que está aqui no texto? O argumento é do menor para o maior. Se Deus cuida das aves, quanto mais de nós? Quanto mais da gente? Nos versos 27 a 29, Jesus também vai mencionar os lírios do campo. Ele vai dizer, os lírios não trabalham e nem tecem, mas são vestidos com a beleza superior à glória de Salomão. Qual que é a lição que a gente tem aqui? Cristo está mostrando o quê? Que a provisão e o cuidado divinos não se limitam à sobrevivência, mas incluem beleza, incluem dignidade para nós. Você vai entender quem você é a partir do momento em que você descansar na providência de Deus. Jesus, ele diz, no mundo vocês vão passar por aflição, mas tenham bom ânimo.
Eu venci o mundo. E eu tenho aprendido e tenho dito isso nas nossas reuniões de oração, nos nossos encontros. A Bíblia diz para nós que existe uma paz que excede todo o entendimento. E este mesmo autor desse mesmo livro, ele também vai dizer, esta paz não significa ausência de luta, significa presença de Deus. Então, se você quer ter descanso na sua alma, entregue tudo que está te incomodando no coração e diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego tudo isso. E descansa. E descansa. Eu e o Dori estivemos sábado passado, na reunião do presbitério, lá na igreja de Itatinga, e o reverendo Gelson falou lá sobre George Miller. Eu falei também, acho que na reunião de oração, sobre isso. George Miller foi um homem sem posses. Ele não tinha riqueza, mas alguns dizem que alguns milhões de dólares passaram pelas mãos dele. Por quê? Porque ele tinha um coração voltado para ajudar crianças que não tinham o que comer e beber, e ele foi um homem que Deus usou para que ele estabelecesse muitos orfanatos para cuidar de crianças. E ele fez um combinado com Deus. Ele falou, eu nunca vou pedir dinheiro para ninguém. Deus sempre abriu as portas, nunca faltou nada para ele. E esse era um homem de oração. E tinha muitas orações respondidas. E ele, alguém dizendo, e estudando a vida dele, falou que cerca de 50 mil orações ele havia registrado que Deus havia respondido. Mas apenas 5 mil dessas, ou seja, apenas 10% Deus respondeu no mesmo dia que ele pediu. E ele falou, então 90% Deus respondeu em outra hora. Mas se Deus ele cuida assim das aves, dos passarinhos, se ele cuida do lírio do campo, quanto mais ele vai cuidar da gente? E no verso 30, Jesus conclui que se Deus, exatamente isso, veste a erva do campo, que hoje existe amanhã lançada no forno, muito mais vestirá os seus filhos. A raiz da ansiedade, segundo Jesus, é a pequena fé. E a pequena fé é perigosa. Eu vou fazer uma menção de um outro livro aqui que eu li também nas férias agora, um livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, chamado Davi, o Homem Segundo o Coração de Deus, e falando sobre essa fé pequena, o reverendo Hernandes diz assim, os filhos de Deus devem ter o cuidado de não se entregarem ao desalento. Moisés ficou desanimado com o peso do trabalho e quis morrer, está lá em Números 11, verso 15. E Elias fugiu do dever por causa do desânimo. O reverendo Hernandes termina dizendo, quando começamos a olhar para Deus a partir das nossas circunstâncias, em vez de olhar para nossas circunstâncias com os olhos de Deus, perdemos a fé, a paciência e a coragem e damos a vitória ao inimigo. O que o reverendo Hernandes está dizendo aqui? Que muitas vezes a gente olha para a circunstância e acha que ela é maior do que Deus. E a gente tem que olhar para a circunstância e lembrando de quem nós somos. Eu vou ter que enfrentar isso? Vou, mas Deus está comigo. Tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, descanse nele. Você quer paz na sua vida? Você quer vencer a ansiedade? Seria muito bom a gente poder fazer uma oração aqui e dizer, Senhor, e muita gente tem feito isso de uma forma errada e equivocada, e injusta, e indevida, dizendo, eu determino, Deus, que eu não tenha mais dificuldade na vida. Quem somos nós para determinar algo ao Criador? Mas a gente deveria fazer diferente, falar, Senhor, as dificuldades estão aqui, mas eu descanso no fato de que o Senhor é o meu Pai amado. Mas o texto ainda, meus irmãos, traz uma terceira lição, a gente caminhando para o final aqui. E essa terceira lição diz que crer em Deus como um Pai é aprender a viver um dia de cada vez. Puder colocar para nós aí? Crer em Deus como Pai é aprender a viver um dia de cada vez. A partir do verso 31, o texto diz assim, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, aí vem o verso 34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, se você quer vencer a ansiedade, crer em Deus como Pai também significa você aprender a viver um dia de cada vez. Se concentre no hoje.
Viva com Deus hoje, caminhe com Ele hoje. Aqui nos versos 31 e 32, o que Jesus está fazendo? Ele ordena que a gente não viva preocupado com o que comer, beber ou vestir. Ele sabe das nossas necessidades. Essa era uma busca que caracterizava a vida dos gentios, aqueles que não conheciam a Deus. O discípulo, porém, sabe que o Pai Celestial conhece todas as suas necessidades. Isso não significa que a gente não vai trabalhar, que a gente não deva trabalhar, que a gente não deva ir atrás, mas isso não vai nos consumir. Porque a palavra diz que Deus conhece as nossas necessidades. Ele é um Deus que nos ama. Ele é um Deus que cuida de cada um de nós. No verso 33 também, Cristo apresenta aqui o princípio central para nós, irmãos. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Nossa prioridade deve ser caminhar com Deus. Como é que você busca o reino dele? Hoje nós lemos um versículo aqui, que está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22, dizendo o quê? Que Deus ele se agrada muito mais do que? Em que se obedeça a sua palavra do que a gente ficar fazendo sacrifício. Então, se você quer trabalhar para a glória do Senhor, se você quer trabalhar para o reino de Deus, em primeiro lugar, entenda que a presença de Deus e não a ausência de luta é aquilo que vai trazer paz para você. Entenda que é o senso de identidade, de pertencimento. Eu sou de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É isso que vai trazer descanso para a gente. Na hora da luta, você vai entregar a luta para Deus, você não vai lutar sozinho. Você tem com quem contar. É isso que Jesus está dizendo. E no verso 34 ele vai fechar isso aqui, né? E vai dizer assim: viva um dia de cada vez. Viver ansioso pelo futuro é inútil e revela incredulidade. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das nossas necessidades. O Senhor quer que a gente entenda isso. Ele quer que a gente viva um dia de cada vez. Por isso ele conclui esse versículo com essa expressão: basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, o que é que Deus ele deseja que a gente faça? Ele deseja que a gente busque esse relacionamento, né, de paternidade. Ele é o nosso Pai que nos ama. Ele sabe exatamente de todas as nossas necessidades. Ele está conosco. Existirão lutas amanhã? Certamente. Biblicamente, sim. Né? Porque Jesus diz, as lutas estão aí, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe o que Deus ele deseja para a nossa igreja com essa mensagem? Que a gente o conheça não apenas tecnicamente. O que é conhecer tecnicamente? É saber, a Bíblia está aí, a Bíblia fala de Deus. Mas o que o Senhor deseja é que a gente possa entender essa expressão. Vocês vão orar assim: Pai nosso, meu Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus está querendo que a gente descanse no sentido de que o Senhor é o nosso Pai Celeste. Porque o Pai Celeste de vocês sabe quais são as suas necessidades. Não andem ansioso. Não ande ansiosa. Não fique nesse estado por conta disso. Mas aí a gente ainda tem uma quarta e última lição. E rapidinho eu vou falar, e ela fala que a cruz é a maior prova de que o Pai cuida de nós. Você tem dúvida do amor do Senhor? E se você tiver dúvida desse amor de Deus, pense em Jesus Cristo. Um homem, um varão perfeito, um homem que nunca cometeu pecado. Que nasceu de uma forma miraculosa, através de uma ação de Deus. E nasceu e foi concebido ali a Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, nasceu sem essa natureza pecaminosa, mas que entregou a vida dele por amar a cada um de nós. Então, se você tem dúvida disso, lembre desse símbolo da cruz. E lembre que ali, Deus, através da obra do seu Filho Jesus Cristo, Ele nos fez nova criação. Como o apóstolo Paulo vai dizer, se alguém está em Cristo, já faz parte da nova criação de Deus. E você entenda que a cruz é a maior prova de amor, essa prova de que Deus tem cuidado da sua vida. Que você possa pensar, que você possa refletir nisso nessa noite. Que você possa entregar essa ansiedade a Deus, que você possa sair daqui consciente
desse relacionamento que você pode ter com o Deus Criador. Tem mais uma última foto aí, só para a gente lembrar das lições que nós colocamos. Então, o que a gente percebeu com esse texto de hoje? Em primeiro lugar, a ansiedade nasce quando nós nos esquecemos quem é o nosso Pai. Então, se você andar ansioso, abra a Bíblia, leia a Bíblia. Leia lá o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, esse texto está lá dentro. A ansiedade nos leva a carregar um peso que Deus não nos deu. Ainda no Evangelho de Mateus, Jesus diz assim: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei a vocês o quê? Alívio. Crer em Deus como Pai é aprender a viver um dia de cada vez. Ore para que Deus te abençoe hoje. Amanhã você ora de novo. Essa é a nossa vida, é a nossa rotina, deve ser assim. E em último lugar, a cruz é a maior prova de que o Pai cuida de nós. Quantas e quantas vezes a gente deita a cabeça e a gente pensa assim: poxa, o meu vizinho está conseguindo isso. Poxa, o meu primo fez aquilo lá. Poxa, o meu irmão fez aquilo. Sabe, quando a gente tem problema de identidade, a gente fica olhando para vitórias que os outros têm e a gente fica querendo se colocar para baixo. Sabia que isso é estratégia do inimigo? Isso é estratégia diabólica para fazer você pensar que você não tem valor nenhum. Quando você duvidar do seu valor, lembre da cruz. E lembra que ali Jesus entregou a vida por mim e por você. A palavra do Senhor diz que nós fomos salvos e escolhidos antes da fundação do mundo. O povo de Deus foi salvo por Ele antes da criação do mundo. Então o Senhor, Ele sabia exatamente da nossa existência e decidiu nos salvar. Então, a hora em que você duvidar do teu valor, lembre da cruz. E lembre de que ali o Senhor, Ele levou sobre Ele o nosso pecado, a nossa iniquidade. E isso nos dá esse senso de identidade. Ali está o nosso valor. A cruz é a maior prova de que o Pai cuida da gente. Essa é a fórmula bíblica para a gente enfrentar a ansiedade que anda aí consumindo o nosso coração. Eu quero fazer uma oração, quero te convidar, se você quiser orar. Feche os olhos aí se você quer sentir leveza na sua vida, se você quer descansar. A Bíblia mostra para nós que existe uma paz que excede todo o entendimento, e essa paz, ela não significa ausência de luta, ela significa presença de Deus. Se você quer sentir isso, feche os olhos. E depois dessa oração, eu convido os irmãos presbíteros a virem à frente, a gente vai participar da mesa de Deus. Essa mesa onde este Deus, este Pai que nos ama, nos convida, através da vida do Filho, a tomarmos essa ceia, a estarmos em comunhão. A ceia significa comunhão com o Senhor. Então, vamos orar, vamos pedir essa bênção para Deus agora. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui na Tua casa nessa noite, para ouvir a Tua palavra, e para sermos lembrados pela palavra do Senhor que Deus é o nosso Pai amado, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Obrigado porque ter a oportunidade de chamar Deus de Pai significa de fato que nós somos adotados pelo Senhor como seus filhos, ó Pai. O Senhor nos chamou para si, e através da obra do Teu Filho, Jesus Cristo, o Senhor, ó Deus, apagou o nosso pecado, a nossa transgressão, porque Ele pagou o preço do nosso pecado. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, e nós vemos isso claramente sendo cumprido na vida de Jesus, porque ali Ele morreu no nosso lugar. Mas obrigado, ó Pai, porque como Ele havia dito, ao terceiro dia Ele ressuscitou, e a palavra diz que também ressuscitamos com Ele. E nós estamos em união com o Senhor pela Tua graça, Deus, pelo Teu amor. Porque não fomos nós quem escolhemos o Senhor, foi o Senhor quem nos escolheu. O que acontece é que na história de cada um aqui, em um dia específico para cada um, é como se a ficha tivesse caído e então entendêssemos que somos do Senhor. Mas isso não significa que fomos nós quem Te escolhemos, o Senhor quem nos escolheu, ó Pai. Por isso nós Te louvamos, Te agradecemos e pedimos a Deus que o Senhor retire toda a ansiedade dos nossos corações. A palavra do Senhor diz que nós devemos lançar essa ansiedade diante do Senhor, e o Senhor nos livrará disso. A palavra diz que o Senhor é o nosso bom pastor, a palavra diz que nós estamos, ó Deus, com a garantia da Tua presença conosco, porque Jesus diz: eis que eu estou com vocês em todo o tempo. Por isso,
o Senhor restaure a paz no coração de todos nós aqui, ó Pai. E que saiamos e que tenhamos uma noite abençoada e uma semana na Tua presença, porque de fato a cruz, ó Pai, é a maior prova do amor que o Senhor tem demonstrado sobre todos nós. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.